Então vamos lá, prestem atenção. Vamos falar da força elétrica e, consequentemente, da lei de Coulomb. Por quê? A lei de Coulomb é a lei que veio para que nos permite calcular o valor da força elétrica, ou seja, da força de interação elétrica entre corpos eletrizados. Bom? Então vamos lá. Seguinte, essa lei de Coulomb, né, que remete à força elétrica, foi idealizado por Charles Augustin Coulomb em 1785. Olha só, ele mediu a intensidade da força elétrica entre duas pequenas esferas eletrizadas, utilizando uma balança de torção. A balança de torção foi o experimento empírico que ele criou com gotículas eletrizadas para esferas eletrizadas para calcular, para analisar, para determinar o valor da força elétrica, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa que vocês precisam guardar é a questão da atração e da repulsão. Se eu tenho duas cargas de sinais iguais, né? Por exemplo, positiva e positiva, elas vão se repelir. Se fosse negativa e negativa também. Negativa, negativa. E sinais contrários vão se atrair. Certo? Então, nós vamos ter atração e repulsão. E, consequentemente, com a formulação de Coulomb, que é a lei de Coulomb, nós vamos poder calcular esse valor de atração ou repulsão. Então, está aqui. Então, o que Coulomb descobriu? Que a intensidade da força elétrica ela é diretamente proporcional ao valor das cargas, ao produto das cargas. Está aqui, ó. Tem duas cargas. E inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Tudo isso é validado numericamente com a inserção de uma constante K, certo? Só um minuto. Então, continuando aqui. E veio com a constante K, veio para validar numericamente, tá? Então, que nós precisamos extrair do exercício são três informações, que é o valor das cargas, né? As cargas, o que é de carga? O que é de carga? As cargas, nós já vimos que elas são dadas em Coulomb. E o D é a distância, que é dada em metros. É isso, tá? Beleza. Então tá tudo aqui, ó. A força, se é uma força, né, a sua unidade é Newton, tá? As cargas em Coulomb, D em metro, e o K, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade do K, né? Não precisa preocupar com ela. O K, vocês vão guardar, decorar, vai ser sempre esse valor aqui, ó. Vale 9 vezes 10 a nona. Esse K aqui, eu falo sempre porque as nossas análises elas vão ficar em cima do ar ou vácuo. Esse valor aqui é válido para o ar ou vácuo. Ou vácuo. Tá? Então é sempre 9 vezes 10 a nona, o valor do carro. Pega as duas cargas e divide pela distância ao quadrado. Antes de eu falar aqui, as cargas, pessoal, normalmente elas vêm com aqueles prefixos de potência de 10.
sei se vocês lembram, que vai ser o milicoulomb, o microcoulomb, o nanocoulomb. O mili vezes 10 a menos 3. O micro vezes 10 a menos 6. O nano vezes 10 a menos 9. Então as cargas vêm normalmente com essas unidades aqui, tá? Então, por exemplo, vem 5 milicoulombs. Na hora de fazer a conta é 5 vezes 10 a menos 3 coulombs. Então tem que colocar o 10 a menos 3 para poder fazer a conta com o valor correto numérico, tá? Então é isso. Aí, seguinte, algumas relações. Por quê? A gente tem que ficar atento, porque tem muito exercício que trata disso. Se eu dobrar a carga, se eu triplicar a distância, se eu dividir a distância por 2, como que vai funcionar? Então vejam só, aqui é só uma análise, né, uma tabelinha de análise. Tem carga Q1 e Q2 e distância D, a força é F. Se eu dobrar cada uma das cargas, 2 e 2. Então ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então 2 vezes 2, a força vai multiplicar por 4. Se eu triplicar uma carga e a outra manter, tripliquei uma só, eu triplico a força. Vejam só, mantive as cargas e dividi a distância por 2. Por que a força quadruplicou? Porque é dividido pela distância ao quadrado. Então, distância por 2 ao quadrado, isso aqui dá distância ao quadrado dividido por 4. E aqui em cima eu tenho o resto da conta. Então, o 4 vai lá para cima, por isso que multiplicou por 4. É de se esperar, porque se eu estou mais próximo, a interação de força elétrica, ela tende a ser maior mesmo, né? Se eu dobrar a distância, olha só, por que a força dividiu por 4? 2D. Se eu pegar 2D ao quadrado, dá 4D ao quadrado, ou seja, dividiu por 4. Se eu triplicar a distância, divide por 9 e assim vai. Tá? Beleza, aqui um exemplo. Vamos dar uma olhada nele aí rapidinho. Olha o exemplo aqui. Duas cargas elétricas pontiformes imersas no vácuo, Q1 menos 2 microcoulombs e Q2 3 microcoulombs estão separados em 2 metros. Caracterizar a ação elétrica entre elas. Faça um esquema contendo o vetor força. Se as cargas são diferentes, por que as intensidades das forças são iguais? Então vamos analisar. Caracterizar a ação. Então primeiro a gente calcula o valor numérico, né, utilizando a formulação proposta por Coulomb. F é igual a K, produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então percebam, o K está aqui, 9 vezes 10 a nono. Produto das cargas, lá, 2, colocando elas em módulo. 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6. 3 microcoulombs, 3 vezes 10 a menos 6. E a distância é de 2 metros. Então, 2 ao quadrado. Então, vai fazer a operação aqui. A força de interação elétrica entre essas cargas é de 1,35 vezes 10 a menos 2 newtons. Certo? Uma é negativa e a outra é positiva, então a relação entre elas é de atração. Tá? Beleza. Faça um esquema contendo. O esquema é o seguinte, pessoal. Não é muito usual esse tipo de cobrança, mas para vocês visualizarem. Eu tenho carga 1, carga 2, distância de 2 metros. A força que a F2,1, a força que a 2 faz na 1, vejam só. A 2 fica travada, a 1 vai para lá, vai ser atraída.
aqui a força que a 1 faz na 2, né? Então a 1 fica parada, o que que a 2 acontece com ela? Ela é atraída para lá também, tá vendo? Em módulo, os valores são iguais, o que vai mudar é a questão do sentido, né? Uma é para a direita e a outra é para a esquerda, tá? Se as cargas são diferentes, por que as intensidades das forças são iguais? É o para ação e reação, né, pessoal? Terceira lei de Newton. Mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrário. Esse aqui eu vou falar de uma outra forma. Esse aqui também, beleza. Aí, pessoal, aí vocês podem estar pensando, mas e se eu tiver mais de uma carga exercendo força, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, ó. Eu vou ter uma carga Q1 aqui, uma carga Q e uma carga Q2 aqui. Todas positivas. Positivo, positivo, positivo. Eu gostaria de saber a força resultante em Q. Então, o que vai acontecer? Q1, eu não vou calcular valores, vou só mostrar a relação de mais de uma carga exercendo força. O que Q1 faz com Q? Q1 empurra Q para cá. É a força de 1 em Q. O que Q2 faz com Q? Vai empurrar para cima. Isso aqui, ó, é a força da carga 2 na carga Q. Então percebam, o que a gente faz? A gente analisa separadamente cada um dos efeitos e depois faz a análise vetorial, tá? Então, ó, vejam só aqui. Formou um ângulo de 90 graus. Para a gente tirar a resultante aqui, nessa situação, né, a minha força resultante, faço o Pitágoras aqui, né? Matematicamente, a minha força resultante é o quê? Raiz quadrada de F1Q ao quadrado mais F2Q ao quadrado. Faço o Pitágoras. Então, existem várias situações. Elas podem estar no mesmo sentido, sentidos contrários. Aí que vem a análise de vocês. Tem que parar, pensar, né? E fazer essa análise vetorial. Porque força, nós já vimos, é uma grandeza vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, ela precisa de direção e sentido para ser totalmente caracterizada. Tá? Então tem que ficar atento nisso. Então, com isso, nós fizemos a página 23, 24, 25 e 26. Tá? Aí, antes da gente entrar em campo elétrico, nós precisamos fazer os exercícios da página 30, 13 a 18, tá bom?